Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Vamos dar continuidade ao nosso seminário aí. Hoje é o nosso quarto encontro, né? Hoje a gente vai tratar do tema Direitos Humanos e LGBTQ+. Dando continuidade ao seminário, né? A gente hoje vai ter a presença do defensor Vinícius Conceição Silva, que é do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial aqui na Defensoria, né? É o núcleo que faz a estratégia e a articulação política das demandas coletivas em relação a esse tema dentro da Defensoria. Ressaltando mais uma vez, como nos outros encontros, o objetivo desse seminário é colocar em contato o público jovem, a juventude que se articula em torno da pauta cultural aí nas periferias, com os órgãos da Defensoria responsável por implementar, discutir e executar essas políticas, pensar essas estratégias de atuação para a Defensoria, né? A gente está aqui mais encaminhando problemas, suscitando questões, para pensar uma forma de atuação conjunta para que a sociedade civil mesmo se apodere desse instrumento que é a Defensoria Pública e a gente consiga potencializar todas as possibilidades de atuação, né? Eu queria chamar para compor a mesa, eu vou chamar o nome e aí na hora que a pessoa for fazer a apresentação, ela se apresenta, passa o currículo, por favor. Eu gostaria de chamar a Júlia Pereira. Pode aplaudir, pessoal. Então, a instituição jurídica não é quadrado, não. Aqui a casa é nossa, pode todo mundo ficar à vontade. Uhum. Gostaria também de chamar a Matilde Oliveira. O Rafael Fernandes. E o Miro Rolim. O Vinícius, o defensor. O Vinícius, o defensor, já está chegando já, e depois ele compõe a mesa também. No evento de hoje é o Fabrício Flores que vai fazer a mediação, que vai fazer agitar para a gente não deixar a bola cair, tá bom? Olá, boa noite a todos e a todas. A convite da Priscila, né, eu queria primeiro agradecer ela. Ela me pediu para estar mediando essa mesa. Também quero agradecer ao Fórum do Hip Hop, né, pela oportunidade de estar fazendo esse seminário acontecer. Também agradecer a Defensoria Pública, né, do Estado de São Paulo, que também nos deu esse espaço e está querendo ouvir, né, as nossas clamores, né, essas coisas que nós temos a colocar, que às vezes eles nem têm um conhecimento, né. A Priscila tinha me dito para fazer uma fala breve sobre a minha trajetória, e eu tenho aqui estado como um estudante, né? Eu queria falar como estudante, porque esse ano eu fui aprovado numa universidade federal, e lá eu tive muitas coisas ruins que aconteceram por conta da administração, por conta da falta de assistência. E eu, sendo de São Paulo, indo estudar no Piauí, sendo de baixa renda e tendo várias coisas assim, né, que não favorecem com que eu continue na faculdade, né, isso a gente tem discutido aqui muito durante todo esse processo, ela pediu para contar um pouco dessa trajetória, né. Mas aí eu quero só me abster mais sobre o que a gente já tem discutido aqui e levar para a nossa causa LGBT, né? Porque nós já discutimos aqui sobre as questões de... Deixa eu dar uma consultadinha aqui, para dar só para ficar mais claro, né? Aqui nós já discutimos sobre as questões de saúde, né? A saúde da mulher negra. E aí eu queria que vocês falassem sobre o que acontece para nós que somos LGBTs, né? Porque o serviço de saúde muitas vezes não nos contempla da forma que deveria, e não nos trata da forma que deveria, né? Por exemplo, às vezes nós não somos diagnosticados além de outra coisa que não seja uma IST. Isso é muito grave, porque a gente como LGBT, a gente não tem só a probabilidade de ter ISTs, né? São as DSTs. A gente tem probabilidade de ter uma depressão, de ter doenças hematológicas, que é o meu caso que eu estou tendo agora,
E a gente precisa ser assistido. E as pessoas sempre nos taxam na saúde como pessoas que só têm a ISTs para serem tratadas, né? E sendo que a causa é muito maior do que isso. E aí também a gente discutiu aqui já sobre... que aí entra muito na questão de redução de danos, né? E aí eu queria levantar com vocês como a gente pode viver, né, como LGBT diante das políticas que são feitas em redução de danos e só voltando para as drogas, né? Como que a gente pode lidar com isso, né? Porque às vezes nós LGBT somos bem mais tratados, bem tratados numa biqueira do que no serviço público, né? Porque lá existe uma forma de se estabelecer dentro de uma biqueira que eles respeitam qualquer público, incluindo nós que somos LGBTs. Então, assim, é uma discussão muito pesada isso, né? Porque a gente não pode ser só taxado como drogados e ver isso, né? E ficar nisso. E aí também temos a questão que a gente discutiu ontem, que foi a questão de pessoas em situação de rua, né? E a gente vê que durante, pelo menos eu já tenho uns 10 anos na militância LGBT, e eu vejo que as maiores ações afirmativas para as pessoas que estão na rua, né? Pessoas que são expulsas de casa quando assumem que é homossexual, que é transexual, que é travesti. As maiores ações que a gente pode ver assim acontecendo são de ONGs e de ações, né? Como a Casa 1, que a gente tem um centro de acolhida. O Rafa pode falar melhor, né? Que ele trabalha com a questão de... O que vai falar ali? E também nós temos a questão da educação, né? Que aí entra o que eu comecei falando. Porque eu sendo um LGBT e eu sendo um negro, sendo tratado como periférico aqui em São Paulo, quando eu chego num outro estado, um estado que também é uma universidade periférica, porque a sede dela é em Petrolina e a filial é lá em São Raimundo Nonato, no Piauí, um lugar totalmente ermo. E aí como que a gente é tratado nesses lugares, né? Eu tive uma situação que foi o ápice de tudo que aconteceu, foi uma situação de racismo quando um professor, ao entrar na aula dele como ouvinte, ele parou a aula e perguntou quem eu era. E eu respondi, eu sou aluno de antropologia. E ele falou assim, não, você tem que se apresentar antes de entrar na minha aula, porque vai que você é um bandido e vai que você venha roubar todo mundo aqui. Eu falei, olha, você me desculpa, mas eu vou sair da sua aula, porque eu não vim aqui para isso. E aí eu saí, eu apresentei essa causa, né, lá para o fórum que estava tendo de seminário de antropologia, mas nenhuma providência foi tomada. Então, assim, a gente precisa realmente estar nesses lugares. E por que nós não estamos, né? E a gente vê que esse sistema racista, esse sistema que nos coloca LGBTfóbico, né, também, que nos deixa fora até da academia, né, que é um lugar que a gente tem que ocupar e que a gente tem que estar lá, né? Então eu vou deixar a palavra para vocês, eu levanto essas questões, depois a galera vai levantar, e aí eu quero que vocês se apresentem e falem um pouquinho do trabalho de vocês, e aí depois as questões vão ver também, tá bom? Obrigado. Boa noite, eu sou a Júlia, eu sou psicóloga, tenho uma especialização pela Universidade de São Paulo em Psicologia Política e frequentei como aluno ouvinte a matéria de Antropologia das Drogas da Unifesp, ali da Santa Cruz. E tenho atuado em alguns projetos de redução de danos na cidade e também sou organizadora do Slam Marginália, que é uma batalha de poesias para pessoas sexo-dissidentes, né? A gente tem reunido aqui frente ao Mosteiro São Bento, toda a primeira quinta do mês, população de bicha, sapatão e pessoas trans, que a gente chama assim, né? Para compartilhar poesia e poder ter um espaço de se reunir e trocar uma ideia longe do olho do cafetão ou do traficante, né? Que geralmente é onde a população trans está. E muito bom estar aqui e encontrar você, né, Fá? Eu conheci Fabrício da época da igreja, né, bicho? Há um tempo, assim, de transicionar. A gente foi voluntárias numa mesma ONG, assim, numa ONG que eu fui expulsa porque não me consideravam um projeto legal de LGBT, achavam que eu era uma má influência para as outras LGBTs. Por esse meu contexto sou das relações não monogâmicas, né, sou usuária recreativa de maconha, né, então são estigmas que vão sendo colocados sobre a gente que vão
marginalizando ainda mais a gente, né? E foi por onde meio que começou esse meu conhecimento, essa minha militância, né? Foi dentro da faculdade, debatendo isso e trazendo para minha vida, né? E, de fato, é um tema, né? Redução de danos, saúde, é um tema muito complexo, principalmente para a gente que é a população trans, né? Eu ainda tenho, né, diversos privilégios na vida de ter conseguido me formar, poder trabalhar com que eu me formei, né? Ainda que passando dificuldades, enfrentando barreiras, mas ainda experiencio uma realidade que muitas outras travestis da cidade não experimentam, né? A expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos e nos últimos anos tem reduzido para 28 anos, né? E 90% dessa população se encontra na prostituição. E a marginalidade sempre foi quem abraçou a gente, né? Você falou que já foi muito melhor tratado em biqueira do que em instituições. Eu também, né? Dentro de São Paulo já fui salvo, assim, né? De sofrer agressão, coisas assim, por traficantes dentro da cidade, assim. E é uma relação muito dúbia, né? Porque te coloca em contato com uma marginalidade que te assusta e que você não foi criada, né? Eu não fui criada para ser isso, né? Na cabeça dos meus pais era o projetinho de filho branco ali, que ia fazer faculdade, viver num condomínio fechado. E de repente você vê que essa vida não te cabe, né? Não permitem que você acesse tudo isso. Você comentou sobre saúde. Eu tenho... Meu companheiro, ele tem anemia falciforme, né? E esse último ano eu mais passei dentro de hospitais do que em qualquer outro lugar nessa cidade. Nunca sofri tanta violência como sofri nesse ano, assim, sabe? Sendo expulsa, praticamente sendo expulsa de lugares, tendo que chamar a polícia para médico. Você vai, né? Meu companheiro vai entrar no hospital com dor e de repente você é discriminado, tem que chamar a polícia para você conseguir medicar uma pessoa às 4 horas da manhã, porque meu companheiro é um homem trans, né? A gente é um casal que desperta muita curiosidade nas pessoas e não é da conta delas, né? Mas infelizmente a gente enfrenta isso e coloca a gente numa situação muito complicada, né? Então, acesso à saúde, até mesmo o tema de redução de danos para a população LGBT é uma coisa ainda que está começando a acontecer, é um debate que está começando a surgir. Eu mesma fui conhecer o tema de redução de danos e me envolver com isso porque eu comecei a ver minhas amigas morrendo, né? Suas amigas tendo um uso de droga prejudicial, né? E na prostituição, vendendo drogas. Os homens trans, principalmente, eles vão muito, né, muitas vezes para o tráfico de drogas para conseguir trabalho. Então, infelizmente, a gente está num lugar onde, né, a gente, como diz Linda Quebrada, a gente não tem marido, não tem patrão, não tem estado, a gente tem que se virar, né? E as poucas que acessam esses lugares, né, a gente tem sido ouvida muito recentemente, né? A inserção da população trans nesses debates é bem recente. E, como eu disse, eu fui descobrindo isso fazendo, né? Morando com amigas, descobrindo que a maconha ajudava as minhas amigas com depressão, né? Às vezes elas não se alimentavam, não davam risada, ficavam meses trancadas dentro de casa e você oferecia um beck, pelo menos a pessoa saía do quarto, se alimentava e dava risada, né? E aí você vai descobrindo como como esse uso de drogas pode ser de uma certa forma benéfico, né? Já que a gente não tem acesso à saúde, né? Pensando nisso, muitas vezes a biqueira é a nossa farmácia, né? Meu companheiro sente dores crônicas durante muito tempo, o que aliviava as dores dele era a cocaína, né? Porque não tinha médico, né? Você vai no centro médico, te humilham. Você vai na biqueira, você compra um pino e você sai de lá sem dor, né? Quem que vai mediar isso, né? Quem que vai mostrar o outro lado se a gente não consegue acessar esses lugares? Então eu acho que minha fala vai muito nesse lugar de provocação para a gente perceber qual tem sido essas atuações e o que tem se feito na cidade para as populações de fato mais vulneráveis, né? Transgeneridade, raça, questões de ser LGBT são marcadores de vulnerabilidade, né? E não são debates interseccionais, são questões estruturais. Né? O fato de eu ser uma travesti dentro do sistema de gênero não é como o feminismo branco muitas vezes pinta, que é uma questão interseccional que tem que ser debatida. Não, as minhas questões são estruturais. Existe uma estrutura social rígida que não permite que eu acesse vários lugares, por mais que eu queira, sabe? Por exemplo, eu acesso um médico, eu estou nesses lugares, mas existe uma pessoa ali que tem valores,
né, que tem moral e que vai me julgar a partir disso. Essa pessoa nunca me viu, não sabe quem eu sou, né, não sabe o que eu faço, não sabe quem meu companheiro é, mas essas pessoas sempre têm o direito de dizer se eu vou acessar ou não. E fica muito complicado. Eu ainda tenho acesso à informação e consigo me mobilizar dentro disso para minimamente fazer meu direito valer, né? Eu tenho um grande amigo de infância que ele é advogado, ele mega me assessora nisso, mas muitas outras amigas minhas não, né? Eu acompanho amigas minhas passando vários perrengues dentro de casa, sentindo dor, e não saem de casa para ir no pronto-socorro, não saem de casa para ir ao médico, porque é muito complexo esse acesso, né? A gente que é trans, a gente é expulsa de casa. Ou sai de casa, né? Ou a gente é expulso ou nos expulsam de outras formas. E a gente vai para as ruas para se virar. A gente vai para as ruas pela nossa dignidade, muitas vezes. E alguém que teve que lutar por sua dignidade com unhas e dentes, essa pessoa prefere morrer a passar por cima da sua dignidade muitas vezes. E é onde é prejudicial esse nosso acesso aos nossos direitos, nosso acesso à saúde. Não é à toa que o Brasil é o país que mais mata travestis no mundo, né? E ao mesmo tempo o país que mais assiste pornografia de pessoas trans, né, no mundo. É uma relação muito dúbia. E esses lugares, esses acessos nos são negados e a gente não tem como acessar de fato, né? A gente criou, por exemplo, o Islã Marginalia, eu e umas outras amigas minhas, pra gente tentar começar a juntar as pessoas trans e, sei lá, dar um novo sentido pra nossa vida, ressignificar isso e poder sonhar com outras coisas, né? Sonhar com a vida de fato e não só com a sobrevivência, como muitas vezes acontece. E sou uma das poucas pessoas que tem trabalhado com isso, né? Eu sou psicóloga, trabalho com saúde mental, tenho acessado esse lugar, fazendo esse recorte, né? Entendendo que essas questões são de fato estruturais e que elas precisam ser enfrentadas. Mas é isso, não vou vencer isso sozinha. Muito menos a população trans vai vencer isso sozinha, né? Nós vivemos em sociedade, precisamos de todos empenhados para que essas coisas aconteçam. Eu acho que é por aí que eu tinha para falar. Eu gostaria que o Rafa falasse um pouco do trabalho que você desenvolve lá no centro, né? O outro microfone funciona também, viu, gente? Pode usar. Boa noite. Primeiro, na verdade, eu só queria também agradecer o convite feito pela Priscila e pegar o caminho da Júlia e falar do Fabrício, porque eu também estou muito honrado de estar aqui do lado do Fabrício também, que é um amigo muito querido. Então, saber que o Fabrício também está aqui hoje, para mim, é muito, enfim, importante, e a gente tem que ocupar esses espaços mesmo. E dizer também que, enfim, não conhecia nenhum praticamente dos três, e obrigado por estarmos aqui compartilhando conhecimento e trocas, enfim. Eu sou Rafael, sou assistente social de formação, depois eu fui para filosofia política, e atualmente eu estou trabalhando no Centro de Cidadania LGBTI, que fica em Santo Amaro. Eu vou ficar em pé, porque senão eu fico nervosa e a gente não dá conta de... Enfim, pode ficar em pé, né? Tá, isso. Todo mundo sabe o que é LGBTI? Não? O que é o L? Vamos lá, só pra gente ir exercendo um pouquinho assim. A famosa sapatão, ótimo. E o G? Os famosos viados? Tá. O B? Os bissexuais. O T? O que é uma pessoa transexual? Porque eu acho que é importante a gente, enfim... Transgênero. Ou transgênero. O que são pessoas trans? Não se identificam com a identidade. Que não se identifica com a identidade que designa nossa. Com nome, sexo. Uhum. E o I? O que é uma pessoa intersexo? Os intersexos, eles têm a ambiguidade de gênero biológico. É os antigos hermafroditas. Ótimo, perfeito. Já acabou então, gente. É isso. Eu acho importante falar dos LGBTI, trabalhando no serviço para a população LGBT,
porque enquanto política, enquanto Estado, o Estado só reconheceu até o I, mas a gente sabe que os movimentos é LGBTQIA+, né? Justamente para ver as possibilidades desses corpos que estão existindo e que existem e resistem. Eu trabalho na Zona Sul de São Paulo, então a gente atende todo o território da Zona Sul, ou seja, o território da Zona Sul é o maior do município de São Paulo, né? Então a gente pega desde Parelheiros e Jardim Ângela até Vila Mariana, enfim. E por que eu estou falando isso do território da Zona Sul? Porque a gente sabe que a Zona Sul, especificamente diante de alguns dados que vêm surgindo, é uma zona, é um território de muita violência. E a gente sabe que na década de 90 o Jardim Ângela e o São Luís era o Triângulo da Morte, né? Ali o foco ali dos assassinatos, de adolescentes também pretos, periféricos. Então, quando eu penso na Zona Sul como uma forma também de um território violento, a gente está pensando também aonde que estão esses corpos LGBTs também que estão existindo na periferia da Zona Sul. Então, é muito louco pensar, quando a gente pensa na população LGBT, e eu me incluo nela, porque eu também moro no Capão Redondo, a gente tenta pensar como que a gente vai fazer com que esses corpos acessem os serviços públicos que muitas vezes eles não acessam. Quando a Júlia estava falando da saúde, e o Fabrício também pontuou isso, eu fiquei pensando nos relatos que a gente ouve cotidianamente, principalmente da população trans, que nunca foi numa OBS. E geralmente a gente pensa a OBS como um equipamento do Estado que trabalha a questão da prevenção da saúde, né? E geralmente quando elas vão lá, é isso, né? Eu olho aquele corpo e penso que precisa de encaminhamento para o CTA para fazer exame de HIV ou DST. Deixa eu ver o que mais. Então, a gente tem feito esse trabalho de representatividade, de resistência e de descentralização desses serviços para que essa população LGBT mais afastada possa ter acesso tanto à saúde, quanto à educação e quanto à assistência. Só queria também fazer um outro ponto também rapidinho, e diante de toda essa discussão de gênero, não sei se alguém vai também focar nisso, a gente tem pensado muito também discutir sobre masculinidades, e eu acho que é importante também frisar isso, porque discutir masculinidades é a gente também reconhecer como que nós, homens, nos construímos dentro dessa sociedade e o quanto que, diante dessa nossa educação e dessa construção, ela é muito perversa com os nossos corpos também e faz com que a gente reproduza esses modelos de machismo e violência. E quando eu falo isso, eu acho importante também que a gente viu, esses dias eu estava ouvindo na questão política, que eles estavam falando da questão da castração química para quem vai pro estuprador, né? Não sei se vocês ouviram isso. E eu achei isso muito louco, porque eu estava pensando assim, nossa, como que a gente reduz a questão do estupro só para a questão do pau? Eu vou falar pau, não vou ficar falando pode falar o que quiser. Isso, tá. Aqui é nós. Então, quando a gente pensa de masculinidade, o quanto que toda essa discussão também de masculinidade, que envolve as questões de gênero, fica reduzida só para uma questão falocêntrica. Aí agora também me fez pensar também o número de atendimentos que a gente tem atendido no Centro de Cidadania da Zona Sul, de homens trans que também são abusadores e são estupradores. Então isso é muito delicado, né? É uma discussão muito delicada, porque vai além de ter um pênis, né? O quanto que a representação simbólica do falo e dessa masculinidade, porque eles falam assim, mas ser homem é eu chegar lá e pegar a mulher à força e tentar fazer alguma coisa com ela, porque assim a sociedade reconhece a minha masculinidade. Então hoje a gente está num momento delicado, não só enquanto serviço, não só enquanto militância, mas também enquanto sociedade, que a gente também precisa rever os nossos privilégios masculinos e como que a gente tem e como que a gente se constrói dentro dessa sociedade. Tem uma frase que eu trouxe aqui de um antropólogo que ele fala, né, libertar a mulher de sua alienação é ao mesmo tempo libertar o homem de seus fetiches. Eu passei um tempo também trabalhando com mulheres em situação de violência e a gente começou a pensar muito nisso, né? O quanto que também não adianta só a gente começar a atender essas mulheres
sendo que o agressor ainda continua dentro de casa e a gente não olha para esse corpo desse agressor. Quem é esse agressor? Eu tô falando muito rápido, se eu estiver tipo, vomitando é porque o tempo também tá muito corrido. Outra coisa também que a gente tem pensado enquanto serviço, enquanto militância, é essa questão do enfrentamento à política de morte, né? E essa política de morte da população LGBT periférica. E aí a gente faz o recorte também interseccional, né? De classe, de gênero e de raça e de cor. E é interessante porque hoje a gente está vivendo um momento também dessa naturalização da violência, que quando a gente recebe notícias, por exemplo, que algum LGBT ou foi assassinado ou sofreu violência na rua, geralmente a galera vem com um discurso do tipo, não foi porque a pessoa porque ela era LGBT. Sempre tem outras questões que envolvem essa questão da violência. E é muito delicado, porque a gente sabe que a existência desses corpos incomoda a sociedade moralista. Simplesmente o fato de existir já incomoda a sociedade. Então a gente tem pensado como enfrentamento, não para os LGBT, só fazendo parênteses, a galera do Jardim Ângela, não sei se vocês conhecem o Fórum de Defesa da Vida, né? Enfim, o movimento negro, eles têm uma política, eles estão tentando fazer um movimento que eu acho que é bem bacana, que é toda vez que um adolescente for pego pela polícia na periferia e acontecer algum tipo de morte ou violência no local, de criar placas ou estatuetas como uma forma também de resgatar essa memória dessa violência, porque ali teve violência policial. E quando a gente pensa também para a população LGBT, o quanto que ao longo da nossa história é negado também esse direito à nossa memória, porque os corpos vão morrendo e ninguém fala nada, e a gente vai deixando apagar. Só nesse período, não sei, de 3 meses que a gente passou de tensão, a gente perdeu 5 beneficiários lá no Centro de Cidadania. E eu acho isso muito louco, porque quando a gente foi ouvir os casos era, mas ela estava no bar, teve uma que foi assim, né? Ela estava no bar, o homem chegou para querer alguma coisa com ela não quis, ele foi lá e meteu a garrafa na cabeça dela. Aí você pensa assim, olha só que louco, né? A gente vai naturalizando as violências desses corpos. Era das cavernas. Oi? Era das cavernas. Aquela coisa tipo, a mulher é minha, né? Vem cá. E outra coisa, né? A mulher trans, porque aí já está num outro também patamar de relação do fetiche desse homem. Tá. E diante de tudo isso, a gente tem pensado essa questão de morte, essa questão também das masculinidades, essa construção dessas masculinidades, repensar também dentro dessas discussões de gênero, como que se constrói... como se constrói essa questão do ser homem, enfim, que a gente precisa rever também. É importante também falar que só pelo fato da gente estar comemorando 70 anos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente está num tempo muito propício de começar a olhar com mais, com mais cuidado também todas essas questões. Eu acho que é isso. Não sei, depois a gente pode... Pensar o lugar dos homens trans também, do acolhimento, de cuidar. Dos homens... Sim. A questão dos homens trans é muito louco, né? Porque hoje em São Paulo só existe um centro de acolhida que é para mulheres trans e travestis, né? Até onde eu sei, os homens trans são inexistentes diante dessa política. É como se o homem trans não vivesse em situação de rua, é como se o homem trans não pudesse acessar a saúde. A gente tem uma dificuldade também da questão de centro de acolhida também, né? Porque se a gente pensa que é um homem trans que está em situação de rua, a gente não pode mandar para o feminino, porque esse corpo não é mulher, ele é homem. Mas se a gente manda para o masculino, acontece que ele sofre violência sexual dentro do centro de acolhida. Esses dias a gente recebeu um caso de um que justamente tinha ido para o centro de acolhida masculino e ele foi estuprado dentro do centro, de acolhida masculino, onde os homens falaram que era melhor comer um homem de buceta do que pegar uma mulher de pau. Olha só que louco, né? Meu companheiro foi internado, uma enfermeira falou isso pra ele. Falou, eu acho que você devia pedir pra sair aqui da ala masculina, porque qualquer hora qualquer pessoa pode vir aqui te estuprar. Aí a pessoa pôs na cabeça, né? Quem contou que eu tenho uma buceta, né? Sim.
E isso é louco, porque aí a gente entra para a discussão das masculinidades também, porque parece que o tempo todo o homem é um ser que pode cometer alguma coisa o tempo todo, né? E pode, porque a nossa criação tá dentro dessa perspectiva. Mas é louco a gente pensar que esse homem, o tempo todo, parece até uma coisa meio... A gente vai animalizando essa masculinidade, porque parece que o homem ele não controla os seus desejos, né? Então, parece que é dada essa liberdade para ele... Tá, vamos lá. Para dentro de uma lógica heteronormativa, é muito louco, porque a lógica heteronormativa prega essa questão de que o que falta para todo mundo é pau. Então, a mulher tá andando na rua, precisa de pau. A travesti tá andando na rua, é falta de rola. O viado não sei do que, é pau pro viado. A sapatão não sei do que, a lésbica, é pau na lésbica. Então, para a mentalidade heteronormativa, a solução do mundo é o homem, é a rola daquele homem, assim, né? E eu acho isso muito louco porque a gente personifica, aí pensando dentro dessa lógica, de que o homem é um pênis ambulante. Então ele é a personificação desse falo. E isso é muito louco, pensar essa questão das masculinidades e essa construção também dessa violência. Eu acho que é isso. A gente pode ir também trocando e refletindo mais conforme for vindo as questões. Muito obrigado.